Ei, meus prezados, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Joia Boa com noite. vocês? Como está aí o andamento da disciplina? Dúvidas? Ou tá indo tudo na perfeita ordem? Com relação às unidades de aprendizagem, essa semana abriu duas. Foi algum erro do ABA ou Não. realmente percebeu Sabe por quê? Porque a coordenação pediu que nós liberássemos duas unidades, tem duas datas nesse período que vocês vão observar que vão ser liberadas duas unidades de uma vez, porque a Lidiane pediu para a gente não liberar unidade na semana de prova. Então, ela arrumou como alternativa da gente liberar duas unidades. São exatamente as 16 semanas. Então, vocês têm 16 unidades. Para que a gente não libere unidade de aprendizagem na semana de prova, vocês vão ter duas liberadas, tiveram, né? Duas liberadas nessa segunda, referente à semana de prova de A1. E na semana de prova de A2 também tem uma semana que serão duas unidades, entendeu? Não necessariamente vocês precisam de estudar as duas assim, atropeladamente, né? Nós vamos dividir isso aí dentro das nossas aulas, tá? Não se preocupem com isso. Mas foi uma estratégia, né? Da coordenação para que vocês não tivessem, imagine a liberação de todas as disciplinas, uma unidade na semana de prova, né? E aí, o relatório... Não, no meu caso, o relatório dessas duas unidades, eu não sei se vocês viram a pergunta aí, ó, o Daniel está perguntando se o relatório será retirado das duas unidades de uma vez só. Eu deixei com 2 semanas, tá? Eu deixei como se fosse o período normal para as duas, na verdade. Então, essa unidade, as duas unidades, na verdade, que abriram na segunda-feira, vocês têm 15 dias, tá? Eu coloquei dessa maneira, eu não sei os outros professores, porque não houve uma deliberação com relação a isso. Mas eu imaginei, né, que vocês pudessem ter esse problema de atropelamento, então eu já deixei com 15 dias. Eu vou tirar o relatório de vocês, tanto dessa unidade quanto da outra, das duas que já estão abertas, mas que será o conteúdo aí da nossa próxima semana, já está liberado para vocês assistirem até a dia 3, então vai ser dia 3, dia 10, dia 17, né? Ok? Então, eu vou fazer dessa maneira. Os outros professores eu não sei, tá? Como que cabe perguntar sim, tá? Vale a pena vocês perguntarem para eles aí, porque na verdade é tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que às vezes a gente se perde, né? E a gente só se dá conta dessas informações que vocês estão perguntando, por exemplo, no momento da aula aqui com vocês. Joia? Beleza? Então, Oi, olha Emília, só. então eu tenho 15 dias para resolver cada negócio, cada... Vocês têm 15 dias para resolver as duas unidades que eu liberei hoje. Entendeu? Para que vocês não precisem de uma semana estudarem as duas unidades, entendeu? Liberei elas com 15 dias. Tá joia? Ah, entendi. Ok? Então, o relatório lá do Saga, ele tá dessa maneira para vocês, tá? A gente tirar isso aí com um prazo maior e dá tempo de vocês estudarem isso com mais calma. Joia? Principalmente porque, não sei se vocês já viram o slide que eu deixei para vocês para a aula de hoje, é muita matemática, né? Nós vamos entrar hoje em estequiometria, e estequiometria, massa molecular, número de mols, coeficientes estequiométricos, são cálculos químicos. Não que eu ache difícil, mas que eu acho que demanda de resolver exercício mesmo, pegar atividade. A nossa lista avaliativa, que eu já vou estar liberando para vocês aí essa semana, mais tardar na próxima, eu coloquei uma quantidade boa desses exercícios para vocês treinarem isso aí, ok? Em sala de aula a gente faz isso exaustivamente,
né? Muita conta, muita atividade aí de cálculo químico. Porque vocês vão precisar disso em química analítica, principalmente. Tem a disciplina de química analítica, que é só cálculo químico. Então, a gente já sai dessa disciplina com essas fórmulas, esses cálculos básicos bem detalhado, bem trabalhado. Tá joia? Se tiverem alguma dúvida. Hoje, por exemplo, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Na aula passada, compartilhou, pessoal? Sim. Sim? Na aula eu passei para vocês já massa molecular, massa molar, número de Avogadro. E nós já começamos a introduzir o que a gente vai ver hoje. Eu pedi para vocês terem sempre em mãos tabela periódica, para vocês descobrirem a massa, né, a massa atômica, que vocês vão usar para calcular a massa molecular, e também uma calculadora, ok? Calculadora não é obrigatório. Se vocês quiserem fazer os cálculos aí à moda antiga, fiquem à vontade. Acho que vocês não vão querer. Tá? Calculadora científica, não sei se vai ser necessário agora, mas ajuda também, facilita. Ok? Até mesmo quando a gente faz em aula, em sala de aula, né? Da maneira tradicional aí, presencial, eu peço aos alunos para, na prova, não levarem calculadora que não seja científica. Aí chegam com aquela calculadora pequenininha, comprada no boteco, sabe? Que tem as teclas verde e amarela. Sabe qual que é? Chega na hora da prova, arruma um desespero com zero para trás, com zero para frente. E a calculadora não funciona e o pânico é garantido, né? Como eu disse, não é difícil, mas os cálculos, alguns são grandes, né? São cálculos mais extensos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar estequiometria. Estequiometria nada mais é do que cálculos químicos, principalmente aqueles que estão relacionados às leis ponderais, que se trata das relações, né? Das proporções químicas entre átomos, entre moléculas em reações químicas, e é onde a gente define as nossas receitas. Né? Eu costumo dar o exemplo, os exemplos aqui clássicos, né? Quem cozinha sabe como funciona isso. Se você vai fazer uma receita que leva 500 gramas de farinha e 5 ovos, se você dobrar a receita, você vai ter que colocar 1 quilo de farinha e 10 ovos. Não é assim que funciona? Se você reduzir pela metade, se você quiser fazer meia receita, você vai precisar de 250 gramas de farinha e 2 ovos e meio, né? O cálculo não ficou muito bem feito, não. Mas entenderam? São leis ponderais. As quantidades de reagentes são fixas. 1A para cada 2B, que vai formar 1C. Se eu quero formar 2C, que é o meu produto, eu tenho que dobrar tudo. Se eu quero a metade, eu tenho que dividir tudo por 2. Ok? E é assim que funciona, com quantidade de matéria, que é aí o mol, né? Que a gente vai estudar aí hoje também. Já vimos na aula passada, mas hoje nós faremos cálculos. Ok? Pensem dessa maneira. Ok? Pensem dessa maneira. As reações químicas são receitas. É uma receita de bolo. Se eu dobro os produtos, se eu dobro os ingredientes, eu vou ter o produto dobrado. Se eu quero multiplicar o produto por 10 vezes, eu tenho que multiplicar os ingredientes também, que são os reagentes. Ok? Pensem dessa maneira que fica fácil de vocês compreenderem. Vamos lá. O cálculo das quantidades das substâncias envolvidas na reação química é chamado de estequiometria. É um cálculo químico, como eu disse, que está relacionado às proporções, às leis ponderais de quantidades de produtos e quantidades de reagentes envolvidas nas reações químicas. Quanto de reagente eu preciso e quanto de produto eu vou formar. Ou quanto de produto eu quero produzir. Pensa assim numa indústria química, numa indústria farmacêutica de cosmético. Eu quero produzir uma quantidade X, tantos quilos de um creme, de um produto X, de uma substância química X, medicamento, de um cosmético. Eu tenho que saber quanto que eu vou precisar de reagentes, dos ingredientes envolvidos, ok? Bom, aqui os tipos de fórmula para vocês lembrarem aí. Nós temos a fórmula percentual. Essa fórmula ela indica
porcentagem de cada um dos elementos que são envolvidos na reação química, na formação da molécula, por exemplo. Aqui, ó. Olha só. CH4. Lá na tabela periódica, a massa do carbono é 12 e a massa do hidrogênio é 1. Então, eu tenho uma massa total de CH4, que é metano, de 16 gramas por mol, que é aquela unidade massa, né? Se eu tenho 16 gramas por mol e o carbono representa 12 gramas, nessa fórmula, na molécula de metano, eu tenho 75% de massa de carbono, e apesar de eu ter 4 hidrogênios e um carbono só, o hidrogênio só vale 1 e o carbono vale 12. Então, eu tenho 75% da massa em carbono e 25% da massa em hidrogênio. Entenderam? Compreenderam? Sim. E aí, se eu perguntar para vocês assim, se eu tiver 100 gramas de metano, quantos gramas de carbono eu tenho? 75%. 75 gramas. O restante, os 25 gramas restantes, são de hidrogênio. Beleza? Simples, né? Não tem segredo. Fórmula mínima ou fórmula empírica. Vocês estão fazendo bioquímica ou ainda não? Não? Não. A gente estuda em bioquímica, por exemplo, carboidrato. Né? A gente estuda em farmacognosia também carboidratos. Carboidratos são moléculas de carbono hidratado, carboidrato, ou seja, carbono e água. Aí é C, que é o carbono, H2O. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter C2 e H2O multiplicado por 2. Né? Por exemplo, a molécula da glicose, Não. a molécula da glicose é C6H12O6. Quer ver? Eu consigo... Só um momentinho. Olha só. Carboidrato. Tá vendo? Esse 2 fica embaixo aqui, né? Mas como a gente não tem como fazer isso aqui, isso que eu coloquei para vocês aqui é o carbono vezes carbono mais água. Se eu quiser a glicose, por exemplo, eu tenho que multiplicar por 6, porque a glicose seria C6. Então, quantos hidrogênios eu vou ter? 12. E quantos oxigênios? 6. C6H12O6. É a molécula de glicose. Ou CH2O, entre parênteses, vezes quantos? 6. Entenderam? E faltou C aqui, né? C sumiu. Isso. Ah, entendi. Assim. Ou seja, CH2O é a minha fórmula mínima. Se eu quiser, eu multiplico ela quantas vezes eu quiser, desde que eu multiplique tudo da mesma forma. Então, pense que a fórmula mínima é a receita mínima. Se eu quiser multiplicar ela por 2, eu tenho que multiplicar tudo, todos os ingredientes aí por 2. Se eu quiser multiplicar por 10, eu tenho que multiplicar todos os ingredientes por 10. Compreenderam como funciona? Sim, né? Então, como que eu calculo aqui, ó? N é igual a M por M maior. N é número de mol. M é número de mol. Nzinho aqui. Esse M minúsculo é a massa e o M maiúsculo é a massa molar, massa molecular aí, ou atômica. Por exemplo, uma amostra contém 2,4 gramas de carbono. Quantos mols eu tenho de carbono aí, por exemplo? Vamos lá. 2,4 é a massa. Qual que é a massa molecular do carbono, que está lá na tabela periódica? 12. Então, o número de mols é a massa pela massa molecular, vai dar 0,2. Pessoal, precisa de fazer com fórmula? Pode fazer como eu ensinei para vocês na aula passada, que é a regra de 3. 1 mol de carbono para 12 gramas.
X mols de carbono para 2,4 gramas. Vocês podem escolher fazer da maneira que vocês quiserem aí, viu? Ok? Né? Não tem nenhuma obrigatoriedade vocês calcularem da maneira que está aqui, usando fórmula, desde que seja certo, né? A gente não tem essa padronização de como fazer, não. Desde que vocês compreendam e façam da maneira correta. Ok? Então, nós temos a relação de mol, por exemplo, aqui, ó, carbono 1, hidrogênio 3. A fórmula mínima é CH3. Se eu multiplicar por 2, vai ser C2H6. Se eu multiplicar por 10, vai ser C10H30. Ok? Esse negócio agora ficou preso aqui, ó. Tem que tirar isso daqui. Ok. Beleza? Vamos lá. A fórmula molecular é o real. Então, da água é H2O. Observem aqui comigo, olha só. Fórmula molecular e fórmula mínima. Da água é H2O, a fórmula mínima da água é H2O também, né? Agora, olha só. A fórmula mínima CH, eu tenho, por exemplo, C6H6. A fórmula mínima do P2O5, eu tenho a fórmula molecular P4H10, multiplicado por 2, esse multiplicado por 6, esse multiplicado por 1 e esse multiplicado por 2. Ah, mas como que eu vou saber se é multiplicado por 6 ou é multiplicado por 2? Depende da massa. Tá? Você vai saber a proporção de massa. Você vai saber a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio. E aí você sabe quanto de carbono, quanto de hidrogênio que tem, tá? Porque existe também, multiplicado por 4, existem outros, tá? Mas aí a fórmula molecular representa uma molécula conhecida. Metano, CH4, ok? E por aí vai. A partir da porcentagem em massa, a gente calcula. Porque, por exemplo, tem um exemplo da vitamina C, que é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí sabe-se que o carbono, 40,9%, o hidrogênio, 4,55% em massa, tá? E o oxigênio, 54,6%. A massa molecular da vitamina C é 176. Então, quanto que dá? 40,9% de 176. Quanto que dá? 4,55% de 176. Estão vendo? Quanto que dá? 54,6% de 176. Assim que são feitos os cálculos, tá? Regra de 3 direta com proporção, né? Com porcentagem, né? Vocês não têm dúvida nisso, né? Acho que não, né? E aí, no final, vocês vão ter que eu tenho, para cada 3 carbonos, 4 hidrogênios e 3 oxigênios. A fórmula mínima, então, será C3H4O3. Entenderam? Entenderam, né? Claro que uma aula teórica sobre cálculo não é a melhor ferramenta, né? O ideal era a gente estar num quadro, fazendo, calculando junto, mas nós vamos fazer essas atividades. Então, a partir do momento que vocês tiverem as atividades em mãos, para poder fazer isso aí, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil, tá? E, claro, nós vamos corrigir isso também. Tem uma aula para a gente corrigir. Ok? E olha só. Se a fórmula mínima é C3H4O3 e a fórmula molecular é C6H8O6, a fórmula, o Nzinho aqui é igual a 2, ó. Multipliquei tudo por 2, ó. C3 vezes 2, C6. H4 vezes 2, H8. O3 vezes 2, O6. Beleza? Sem dúvidas? Alguém já tinha visto esses slides? Tem muitos exercícios para frente que eu deixei aí, pra gente, tipo assim, vejam que cada uma dos slides é um exemplo, mas um exemplo com cálculo, né? Vocês podem usar isso como exercício corrigido, para vocês entenderem aí a matéria. Joia? Segundo método, você pode fazer a relação direta com a massa, por exemplo. 12 é a massa do carbono, 12x. 1 é a massa do hidrogênio, 1y. Que eu coloquei CX, HY, OZ. E 16 é a massa do oxigênio, Z. 176 você sabe que é 100%, que é a massa de tudo junto.
40,9% aqui, 4,55% aqui, 54,6% aqui. Você vai chegar no mesmo resultado, claro, C6H8O6. Ó. 176 é 100%. 12X é 40,9%. Hidrogênio, 176 é 100%. 1Y é 4,55%. Estão vendo? Simples, né? 176 é 100%, 16Z é 54,6%. Simples. Eu prefiro trabalhar com regra de 3. Já falei isso com vocês. Não gosto de cálculo químico com fórmula. Dando para fugir das fórmulas, eu acho que é mais, a compreensão é melhor, né? Bom, então, leis ponderais e leis volumétricas relacionam massas e volumes que vão participar de uma reação química. São as leis das combinações químicas, a estequiometria das reações químicas. Lei ponderal é a lei da conservação de massa. Lembrem, Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se eu começo com 10 gramas de reagente, quanto que eu vou ter de produto no final? Alguém me responde. Hã? 10 gramas. Não vai perder massa, nem vai sumir massa, nem vai aparecer massa. A massa não vai nem desaparecer e nem aparecer, né? Num sistema fechado, eu começo com X quilos de reagente, eu vou terminar com X quilos de produto. Por que eu estou falando um sistema fechado? Porque se é num sistema aberto, num ambiente aberto, e tem gás, o gás evapora. Aí você fala, ah, não, mas diminuiu a massa. Não é que diminuiu, é que o gás foi para o ambiente. Se não fechou ali, ele se perdeu. Evaporou, né? Volatilizou. Ok? Então é isso que você tem que pensar. Olha só o exemplo numérico. 56 gramas de óxido de cálcio, mais 18 gramas de água, eu tenho 74 gramas de reagente. Obviamente, eu vou ter 74 gramas do meu produto, que é o hidróxido de cálcio. Um óxido básico com água forma um hidróxido. A massa dos reagentes vai ser sempre igual à massa dos produtos no sistema fechado. Ok? E as proporções são constantes. Água, por exemplo. Água é H2O. Eu tenho 11,1% de hidrogênio e 88,9% de oxigênio. Isso vai mudar? Não. Se eu dobrar a quantidade de água, vai continuar sendo a mesma porcentagem de hidrogênio e a mesma porcentagem de oxigênio. Eu só vou ter mais massa. Mas a porcentagem não muda. A proporção é constante. Lei de Proust. As proporções são constantes. Lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ok? Proporções fixas, ó. Tá vendo? 1 hidrogênio com 8 de oxigênio, a proporção, né? Para a água aqui de 9. Então, eu vou ter sempre a mesma quantidade no final. Ok? Beleza? Opa, desculpa. Toda substância apresenta proporção constante. Então, tem composição quando tem massa. Lei de Gay-Lussac. Aí já é a lei que relaciona volume, tá? Porque o volume, pessoal, ele está relacionado lá na físico-química que a gente vai ver depois. PV igual a nRT. Vocês devem lembrar dessa fórmula. Pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes uma constante que é R vezes temperatura. Então, o número de mols ele está relacionado ao número de volume, a quantidade em volume, ao volume dos gases. Então, quando você está falando de gás, você pode trabalhar tanto com o número de mols quanto com o volume, tá? Da mesma maneira, a proporção igual, da mesma maneira que você trabalha com massa lá, você pode trabalhar com o volume aqui, em regra de 3, tá? Aqui, por exemplo, olha só, 10 litros de hidrogênio. Com 10 litros de cloro, eu vou ter 20 litros de cloreto de hidrogênio. Estão vendo? A massa não se perde, o volume também não, né? Do mesmo modo aí. 1 litro de água com 1 litro de álcool, no final eu vou ter 2 litros ali. No final não vai ter perda, né? Aqui um exemplo do coeficiente e a quantidade de substância aí que a gente chama de mol. Isso a gente viu na aula passada, só para vocês lembrarem. Uma
Molécula é uma quantidade muito pequena para se trabalhar com cálculo químico. A gente trabalha com um mol, que é 6 vezes 10 a 23 átomos, ou 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é um mol, que pesa, tem massa, igual àquela que está lá na tabela periódica, com a massa atômica que está lá. Ok? Então, a gente multiplica. 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23, 2 mols é o dobro disso. Se um mol de nitrogênio pesa 17 gramas, 2 mols de nitrogênio vão pesar 2 vezes 17, ok? Proporções, né? É o que dizem essas leis que a gente viu aqui. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Isso, pessoal, isso tudo que a gente está vendo aqui, quando eu falo em gás, você tem que considerar a CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão. Ok? A gente trabalha com condições normais de temperatura e pressão aí, padronizado. Uma TM, que é pressão atmosférica, né? E temperatura padronizada. Você sempre vai trabalhar dessa maneira nos cálculos químicos. Vocês vão encontrar alguns exercícios, não agora, mas na fisicoquímica, que vocês vão ver que existe essa necessidade de vocês trabalharem com a CNTP. CNTP vai ser, então, 1 atm de pressão, 273 Kelvin, que é 0 graus Celsius, ok? E o volume vai ser 22,4 litros. Entenderam o que eu falei? Volume de um gás na CNTP, né, de 1 mol de gás na CNTP, olha só aqui, 1 mol de gás na CNTP, que é 273 Kelvin, que é a mesma coisa que 0 graus Celsius, 1 atm de pressão, ocupa 22,4 litros por cada mol. Entenderam? Todo mundo? E aqui embaixo tem um exercíciozinho de interpretação, olha só. 1 mol, 3 mols, 2 mols. 1 mol, 3 mols, 2 mols, 28 gramas, 6 gramas, 34 gramas, está lá na tabela periódica, né? Se eu somar 28 com 6 vai dar o 34, reagentes e produtos. Se esse é 1 mol, 22,4 litros, CNTP. Se esse é 3 mols, 22,4 vezes 3. Se esse é 2 mols, 22,4 vezes 2. Compreendido? Então, vamos lá. Foi demonstrado, então, aqui um exercício aqui para vocês. Ó, calcular o número de mols de amônia produzido na reação de 5 mols de gás nitrogênio, N2, tá aqui, com quantidade suficiente de gás hidrogênio para formar 2NH3. Se é 1 mol desse para 2 mols desse, olha só. Se eu tiver 5 mols desse, eu vou ter 10 mols daquele. Simples, né? Evidente, né? O que a gente está falando desde o início, leis ponderais, proporções definidas. Ok? E aí, se eu for fazer em massa, 1 mol desse para 2 daquele, 1 mol desse para 2 desse aqui, que são 17 gramas, né? Então, no final, nós teremos 170 gramas. Mesma coisa, mas agora ele te deu a massa molar aqui, ó, que é 17. Se 1 mol de NH3 pesa 17, 10 mols vão pesar 170 gramas, né? 17 gramas para cada 1 mol, 10 mols, 170 gramas. Desculpa. E quantos litros? Bom, lembrem que 1 mol é 22,4 litros. 10 mols vão ser 22,4 litros multiplicado por 10, 224 litros. Simples, né? CNTP, por enquanto, não tem segredo, né? Os exercícios, atividades, as questões aí não fogem disso, não. Okay? Às vezes aparece uma atividade diferente lá no Saga, mas é do desafio. Hoje eu fiquei até de dar uma orientação para a Lília, né? Acho que foi a Lília que me pediu do desafio.
Eu vou mandar no grupo para vocês lá, tá? Mas alguém me pediu depois a mesma coisa. E hoje o dia foi corrido, mas eu vou mandar para vocês fazerem o desafio dessas unidades, tá? Reagente em excesso e reagente limitante. Bom, olha só, pensem o seguinte. Se as proporções forem definidas, adianta A mais B... Deixa eu voltar aqui, ó. Olha essa equação. Se a quantidade de nitrogênio e de hidrogênio é definida, adianta eu aumentar muito a quantidade de nitrogênio se eu não aumentar a de hidrogênio? Não. Por quê? O nitrogênio em excesso não vai reagir porque eu não tenho o hidrogênio, que é o limitante. Então, não adianta eu ter um em excesso e ter o outro como limitante. A reação só vai acontecer quando eu tiver os dois reagindo. Então, não adianta eu aumentar um e não aumentar o outro. Um vai ser excesso e o outro vai ser escasso. Eu vou ter um como excesso e outro como limitante. Ok? Não adianta. A proporção estequiométrica tem que ser mantida. É aquilo que eu falei com vocês. 1 quilo de farinha e 5 ovos. Não adianta eu pôr 2 quilos de farinha e manter os 5 ovos. Não vai dar certo, né? Eu vou ter farinha em excesso, porque o ovo é meu reagente limitante. Entenderam a alusão aí, né? Ok? Aqui eu tenho um exemplo, ó, com hidrogênio e oxigênio. Vocês vão ver que tem reagente limitante aí. Se eu tenho um como limitante, eu tenho o outro como excesso, né? Se um é pouco, é porque o outro é muito. Ok? Aqui vocês depois deem uma olhadinha, vocês vão ver que eu vou ter uma quantidade de reagente limitante de hidrogênio e vamos ter uma quantidade de oxigênio como excesso. Ok? Então, depois vocês deem uma olhadinha aí nessa questão, tá? Rendimento. Bom, pessoal, se eu tenho proporção definida, quer dizer, então, que eu vou formar exatamente o que está aqui, por exemplo. Se eu tenho... Vou voltar no número de massa aqui para vocês me... Se eu tenho 56 gramas de óxido de cálcio, 18 gramas de água, eu vou formar 74 gramas de hidróxido de cálcio? Alguém me responde. O que eu falei com vocês até agora? Que sim, não é isso? Que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Sim, isso aqui, na equação, escrita à mão aqui, escrito no quadro, né, isso é uma teoria. Porque na indústria, a gente, infelizmente, não consegue que as reações se completem com 100% de rendimento. Então, o que a indústria busca? A indústria farmacêutica, a indústria química? Chegar ao rendimento mais próximo possível de 100%. Claro, para você calcular, você vai considerar 100%. Mas eu posso te falar uma situação real, por exemplo. Eu tive uma reação, procedi uma reação onde eu tive, coloquei 56 gramas de óxido de cálcio e 18 gramas de água. E formei, ou seja, eu tenho 74 gramas de reagente. E formei 70 gramas de produto. Ou seja, eu não tive 100% de rendimento. Então, deixa eu calcular para vocês. Se 74 seria 100% de rendimento, 70 gramas seria X, que vai dar aqui na minha calculadora, 94,6%. Eu não tive 100%, né? Então, vocês precisam de calcular isso, principalmente quando a gente está trabalhando em laboratório, que a gente tem que controlar a temperatura, tem que controlar a pressão, quantidade disso, quantidade daquilo o tempo inteiro. E aí, se a gente se perde, acaba que a gente não tem o 100% de reação. E aí a reação não se procede 100%, você não tem 100% de rendimento. Você tem que saber como melhorar o rendimento da reação química na prática, né? Isso aqui é uma coisa prática, né? Eu posso te dar um exercício com uma teoriazinha aí, igual tá aqui, com uma situação hipotética que aconteceu no laboratório, mas isso é uma coisa que a gente vê no laboratório, né? Por exemplo, em química farmacêutica, a gente produz ácido acetil salicílico. A gente junta
ácido salicílico com acetaldeído para formar ácido acetil salicílico. A gente faz isso em laboratório, coloca isso, coloca aquilo, coloca catalisador, aumenta a temperatura, dá banho de gelo. Claro que a gente não vai ter 100% do rendimento, nem a indústria tem. No final, depois que a gente seca tudo, a gente calcula exatamente quanto que rendeu. Né? Então, assim, tem grupos com rendimentos melhores, grupos com rendimentos não tão bons. Né? Isso a gente vê na prática, tá? Aqui um exemplo, ó, de H2 com O2 formando água. Eu deveria ter 2 gramas de hidrogênio com 32 gramas de... desculpa aqui, peraí. Eu deveria ter 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio aqui, vezes 2, dando 32, né? Formando aqui a quantidade de água, que seria 36. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver um rendimento menor, eu tenho que calcular. O rendimento teórico seria 18. Não é verdade? Que é a água. Se eu tenho 14,4, se 18 é 100%, 14,4 é X, é 80, deu 80 aqui, essa situação hipotética. Ó. Teoricamente, seriam produzidos 18 gramas de água. Mas a massa produzida foi 14,4, você divide. 18 é 100%, 14,4 é 80%. Exatamente 80%. Entenderam? Até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tá tudo tranquilo aí? Tudo indo em ordem? É muita informação. Jesus. É muita informação. Mas os cálculos não são difíceis de fazer, não. São cálculos químicos e são cálculos simples de rendimento. Nas atividades, na lista de exercícios, tem uma quantidade maior disso aqui do que das outras que a gente viu aí, tá? E vocês vão ver que não tem muita dificuldade, não. E, na verdade, isso é só um início, porque quando vocês chegarem na química analítica, os cálculos ficam mais complexos, né? Porque aí você faz reação química, calcula quantidade, por exemplo, vamos calcular a quantidade de cálcio no leite. Vamos calcular a quantidade de ácido acetil salicílico num comprimido de aspirina. Lá está falando que tem 500 miligramas. Será que tem mesmo? Quantidade de ácido acético que tem no vinagre. Entenderam? Sabe essas... Por isso que chama química analítica. São análises químicas. E é isso, para a farmácia, é de suma importância, né? Você abrir uma cápsula, a cápsula está lá. 500 gramas de dipirona. Num comprimido está lá, 500 gramas de dipirona. Será que tem mesmo? Você garante? O laboratório garante? Tem na caixinha o nome de um farmacêutico responsável que fez o controle de qualidade e, pelo menos, está ali escrito que ele garante que tem aquela quantidade de princípio ativo. Como que vocês vão fazer? Qual a quantidade de sal que tem num queijo? Qual a quantidade de ácido lático que tem no leite? Qual a quantidade de lactose? Entenderam? Como que funciona isso? Você pega lá aquelas informações nutricionais que tem atrás de alimentos. Será que tem mesmo? Quem garante? São cálculos, né? Cálculos baseados em reações químicas. Então, você leva para o laboratório, faz um monte de reação química, titulação, e define se realmente tem aquela quantidade de produto, substância, matéria-prima, princípio ativo, que está escrito ali. Entenderam a importância disso? Controle de qualidade farmacêutico, né? Bom, aqui uma regrinha para vocês, ó. Lavoisier, conservação da matéria. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em uma reação química, a massa dos reagentes vai ser sempre igual à massa dos produtos. Prost, lei das proporções definidas. Eu tenho uma relação fixa entre massa de todas as substâncias envolvidas em uma reação. Ok? Dalton, a gente não viu agora, mas Dalton a gente viu na matéria do período passado, né? Que é das proporções múltiplas. Se a massa de um elemento em uma mistura varia, do outro elemento varia também, né? Então, isso o Dalton chegou nessa definição, né, de que não funciona dessa maneira. Nós vimos modelos atômicos e ele viu que era exatamente o contrário disso, né? Que se a massa de um elemento em uma mistura varia, a do outro elemento não irá variar. Então, isso é o que vocês vão identificar aí, mas isso é
da matéria do período passado, tá? Regras fundamentais. Observar, escrever a reação química, fazer o balanceamento da equação, como vocês viram ali, com os coeficientes estequiométricos, e estabelecer a regra de 3, entre o que é dado e a pergunta que é feita. X é quantos por cento de hidrogênio naquela molécula? E aí é transformar isso aí. Temos limitante e temos excesso. E aí, pessoal, o rendimento que eu tenho lá no final da equação, da reação que eu estou falando com vocês, pode estar relacionado com pureza. Então, você recebe uma... Falei com vocês aí, eu tenho 500 miligramas de dipirona naquele comprimido. Você vai ver que no final não tem. Você fala, não, só tem 440. Mas aí quem fez fala, mas eu coloquei 500 miligramas. Ou seja, a pureza não é 100%. Então, quando eu estou no início, eu falo de pureza. Ou seja, eu considero que a substância é pura, mas na verdade ela tem impurezas ali no meio. Falsificação, adulteração, né? E rendimento no final, depois das equações aí completas. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Vão surgir na hora dos exercícios? É? Sim, né? Normalmente, quando é cálculo, surge na hora dos exercícios, né? Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Eu já vou colocar para vocês, até a próxima segunda-feira aí, a lista de exercícios com estequiometria e mol e toda a matéria que a gente viu aí, que é atividade avaliativa, ok? Nós vamos corrigir, mas vocês vão ver que se seguir isso aí, não tem segredo não, tá? Beleza? Dúvidas no momento ou dúvidas depois na hora dos exercícios? Depois, né? Então tá certo. Deem uma olhada novamente. Se precisar de alguma coisa, vocês me chamem aí no Zap, tá? Às vezes eu demoro um pouco para responder, como eu estou devendo uma resposta para alguns de vocês aí, mas é porque correria, trabalho em hospital, né? Então, às vezes a coisa é um pouco tumultuada. Beleza? Então, um grande abraço para vocês. Bom início de final de semana aí amanhã. Bom final de semana. Estudem essa matéria, façam bastante conta, arrumem uma calculadora boa, tabela periódica. Nos vemos aí na quinta-feira da próxima semana. Tá joia? Então, um grande abraço aí, pessoal. Tchauzinho. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.